Olá, como vai? Que bom que você está aqui! Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você quer aprender a fazer aquarela, mesmo sem saber desenhar. Se esse for o seu caso, eu preciso te dar os parabéns, porque você já venceu a primeira etapa, que é a mais difícil. A etapa das objeções que as pessoas colocam para não aprender uma técnica nova, porque tem medo de começar. Normalmente as pessoas dizem, eu não sei desenhar nem uma casinha, como é que eu vou pintar aquarela? Se isso já passou pela sua cabeça, eu preciso te contar um segredo. A aquarela e o desenho são duas técnicas independentes entre si. Você pode saber desenhar muito bem e nem por isso precisa saber pintar. E o inverso também, você pode saber pintar uma aquarela e não saber desenhar. Você consegue fazer através das texturas, das pinceladas, formas básicas que vão sair trabalhos super interessantes. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Se você não me conhece, meu nome é Rosana, eu adoro artes, artesanatos e afins e estou aqui para a gente desenvolver juntos algumas técnicas em aquarela. Então vamos começar? Para começar, prenda com fita crepe toda a volta do papel numa prancheta ou na própria mesa. Isso evita que o papel enrugue com a umidade, pois você vai molhar toda a parte superior da folha. Para isso, use um pincel largo de ponta redonda segurando-o de lado. Não esfregue ou repasse muitas vezes sobre a mesma área para que o papel não esfarele. A preparação da tinta é feita adicionando água diretamente sobre a pastilha. Use o próprio pincel para diluir um pouco do pigmento e transportá-lo para um godê, onde você pode acrescentar mais água conforme a necessidade. Para o céu, aplique a tinta azul encostando a ponta do pincel sobre o papel ainda molhado e deixe que a tinta crie manchas suaves. Aplique em áreas aleatórias, reservando espaços em branco que serão as nuvens. Você pode acrescentar pontos de tinta mais concentrada, pegando diretamente da pastilha. Espere secar bem antes da próxima etapa. Agora você vai rasgar uma fita crepe aleatoriamente no sentido do comprimento, para fazer uma máscara que servirá de contorno para as montanhas. Cole essa máscara no seu trabalho no limite entre o céu e a área branca do papel, com a parte rasgada voltada para baixo. Molhe a parte de baixo da folha da mesma maneira que você fez anteriormente. Agora aplique uma camada de tinta marrom bem diluída abaixo da fita crepe. Faça isso com batidinhas e vá intercalando com pinceladas suaves para ir trazendo a tinta para baixo e fazer com que ela vá sumindo gradativamente, criando assim um degradê. Novamente, espere secar antes da próxima etapa. Repita o processo fazendo outra camada de montanhas um pouco abaixo da primeira. Use a tinta marrom mais concentrada para criar profundidade, pois numa paisagem, o que está mais perto tende a aparecer mais colorido do que o que está no fundo. Você pode acrescentar ocre ou verde na base das montanhas para dar ideia de um campo. Aguarde a secagem e retire cuidadosamente a fita crepe desta área. Para facilitar o próximo passo, eu sugiro que você vire seu trabalho de cabeça para baixo. Com o pincel, faça traços longos em sua direção, partindo de um mesmo ponto e ramificando para formar os galhos da árvore. Não apoie o braço na mesa e comece apertando um pouco o pincel contra a folha e vá suavizando à medida que chega nas pontas, para que os traços fiquem mais finos. Para fazer as pontas fininhas dos galhos, você vai usar um palito de churrasco ou palito de dente que tenha ficado alguns minutos com a ponta mergulhada na água para hidratar. Molhe na tinta e a partir de cada galho, crie várias ramificações mais finas. Para terminar, vamos criar um gramado usando um pincel leque. Este é de maquiagem mesmo. Molhe o pincel e retire o excesso da água com um pano.
Esfregue o pincel diretamente na pastilha para conseguir um pigmento mais concentrado. E arraste da base do papel para cima, como se estivesse varrendo. Note que não molhamos o papel nesta fase. Espere secar, retire a fita crepe, assine e o seu primeiro trabalho estará pronto. Nesta técnica, vamos molhar o papel com uma solução feita misturando uma colher de sobremesa de sal de cozinha em 30 ml de água. Aplique generosamente, deixando a superfície bem molhada. Se você não tiver o godê, use uma caixinha de guardar comprimidos que funciona. Ah, e no final, você não precisa limpar o godê, pois se a tinta secar, basta esfregar um pincel molhado que ela volta a ficar adequada para o uso. Estou utilizando aquarela em bisnaga, mas você pode usar a de sua preferência. Vá depositando gotas de tinta com o pincel sobre a folha e aprecie o processo da tinta se espalhar pelo papel. Dá para passar horas observando as manchas se formarem. Agora é só esperar secar para o próximo passo. Com a cor laranja, faça o miolo das flores usando a ponta do pincel para fazer pontinhos aleatórios no centro de cada mancha. Novamente, usando um palito de churrasco previamente umedecido, puxe os caules com a tinta marrom. Eles não precisam ficar totalmente definidos, pois colocaremos folhas entre eles. Para isso, vamos começar com a tinta bem diluída. O processo de fazer folhas é fácil. Encoste apenas a ponta do pincel no papel e conforme você arrasta, você aumenta a pressão. Depois suaviza gradativamente até retirar o pincel da folha. Você vai criar folhas bem transparentes por todo o trabalho e depois vai repetir o processo sobrepondo folhas com uma tinta menos diluída para ficarem mais opacas e escuras. Faça folhas até que a composição esteja do seu agrado. Espere secar e pronto! Mais um trabalho concluído. Agora vamos trabalhar com a técnica úmido sobre seco, então não há necessidade de molhar previamente o papel. Para criarmos uma maçã, vamos fazer um contorno no formato de um círculo um pouco achatado. Não se preocupe em fazer um círculo perfeito porque podemos ir acertando seu formato ao longo do trabalho. Na porção superior, quase no topo do círculo, faça uma curva semelhante a um U bem aberto. Sempre começamos pela cor mais clara, ou seja, com a tinta mais diluída e a partir disso vamos acrescentando camadas com tinta mais concentrada e criando as áreas de sombra e cores mais escuras. Você também pode usar a cor marrom para evidenciar as sombras. A partir da base do círculo, vá puxando pinceladas do centro para as laterais, respeitando o formato de uma esfera, e reserve uma área branca abaixo daquela curva que fizemos. Assim criaremos um brilho representando o reflexo da luz, que normalmente vem de cima e se concentraria neste ponto da maçã. Mantenha os traços definidos, pois é isso que queremos, por isso não molhamos o papel. A partir do centro da curva, puxe um traço para fazer o cabo da fruta. Para a folha, vamos usar o mesmo processo ensinado na técnica anterior, apenas repetindo o movimento, um bem ao lado do outro, assim formamos o vinco da folha. Faça os detalhes com palito de churrasco. E para o fundo, aplique a tinta ao redor da fruta com pinceladas horizontais. Pronto! Outro trabalho terminado. Agora vamos conversar um pouco sobre pintura de observação e estudo de cores. Os nossos olhos costumam nos enganar, então para facilitar essa observação, eu sugiro que você use um pedaço de papel com uma área vazada para isolar uma pequena amostra de cor do resto do objeto ou fotografia. Quando pensamos em pintar uma laranja, por exemplo, normalmente imaginamos uma fruta toda amarela, mas isso raramente é verdade.
Mesmo que ela seja de uma única cor, sempre existirão vários nuances dessa cor para formar a luz e a sombra. Como você pode verificar, essa laranja possui áreas de várias cores. E sabendo disso, fica mais fácil fazer uma pintura de observação. Comece sempre pela cor mais clara e com o pigmento mais diluído. E vá acrescentando camadas mais fortes, sem se preocupar muito em fundir as cores. Normalmente temos a tendência de achar que a laranja tem a forma de um círculo perfeito, mas vista de frente, que é de onde eu estou observando, ela é ovalada. Então você precisa ficar atento a esses detalhes. Vá construindo o volume de sua laranja, observando as áreas de luz e sombra e nuances de cores que ela contém. Esse exercício é muito importante para desenvolver seu senso de observação. E quanto mais você tentar, mais você vai adquirindo habilidade. Portanto, pratique muito. E aí, percebeu que nós fizemos 4 trabalhos sem nenhum desenho prévio? Isso prova que para trabalhar com aquarela você só precisa querer experimentar algo novo. Pode ser que o seu primeiro trabalho não fique 100%, mas não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que com o treino você vai evoluir um pouquinho a cada dia. E quando você menos esperar, você vai se surpreender com o resultado. Por isso é importante que você guarde seus trabalhos para você acompanhar esse seu crescimento. Agora que você viu como é gostoso trabalhar com aquarela, que tal incluir essa atividade no seu dia a dia? Espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigada pela companhia e até uma próxima!